o presidente da Câmara, Arthur Lira, esteve reunido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em meio a essa grande queda de braço que a gente tem acompanhado entre a Câmara dos Deputados e também o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa reunião, inclusive, não estava prevista tanto na agenda do Arthur Lira quanto na agenda do presidente Lula. Não havia nenhuma previsão entre os dois, mas eles estiveram reunidos e conversaram logo depois sobre os diversos impasses que envolvem as negociações entre o Executivo e o Planalto. E um detalhe importante aqui para vocês, logo depois da reunião com o presidente Lula, o Arthur Lira deu alguns recados aí em uma entrevista que ele concedeu exclusivamente à CNN. E para conversar sobre isso, lançando luz sobre esse tema, trouxemos aqui ao Meio-Dia em Brasília o cientista político Arthur Ives, que já está aqui com a gente. Tudo bem, Arthur? Olá, Kiss, tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia. Obrigada pela gentileza de vir ao Meio-Dia em Brasília. Arthur, a gente tem acompanhado aqui essa queda de braço que tem havido entre o Arthur Lira e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente tem visto aí a repercussão entre a relação que está bem ruidosa entre os dois. Eles têm tentado manter a compostura, mas hora ou outra a gente percebe que há, de fato, um ruído na relação entre os dois. Arthur, essa reunião que aconteceu agora há pouco entre os dois, você avalia que vai vir como uma sinalização positiva para o Executivo ou vem como mais uma queda de braço entre os dois? Olha, a questão do ruído, eu acho que já era esperada, né, desde a formação do novo Congresso, principalmente pelo perfil dos novos parlamentares, e eu acho que a questão central nessa relação nova entre Lira e Lula se dá em relação à fidelização dessa base, né? Então, os termos que vão ser colocados em relação a essa última reunião feita hoje, ela só vai poder ser realmente testada depois da votação da PEC, por exemplo, da reforma tributária ou do projeto de lei do CARF, né? Então, a depender de como seja feita essa discussão hoje entre os dois, isso vai refletir e vai ser testado nesses dois projetos que são de interesse do governo, principalmente. Eu estou sem áudio. Estão me ouvindo bem? Agora sim. Me escuta? Maravilha. A gente tem acompanhado que o Lira tem dado alguns recados para o Lula, né? Mesmo que de forma ali mais, tentando ser o máximo ameno aí, tentando colocar panos quentes nessa relação, a gente percebe, a gente vê que, na verdade, são recados bem claros, de críticas à articulação do governo. A gente viu que, embora ele tente agir como articulador ali, mas nos bastidores, ele está demonstrando bastante satisfação com a pressão que tem sofrido do Executivo. Você avalia que esse trabalho do Lira, ó, quase um trava-língua aqui, né? Do Lira com relação ao Lula, é de fato de um articulador ou ele vai agir com a imparcialidade nos próximos dias, até como uma forma de tentar se sair dessa pressão que ele tem sofrido aí do próprio Executivo? Eu acho o seguinte, a forma como o Lira se põe dentro do jogo político é muito mais de pressionar para conseguir aquilo que quer de forma muito incisiva, às vezes colocando projetos que não são necessariamente de interesse do governo, ou que pressionam a base a votar de acordo com ele, exatamente por isso, né, de que a forma como o Lira hoje tende a manter seu poder, que ele perdeu quando o orçamento secreto deixou de ser validado pelo STF, está exatamente nisso, de jogar contra o governo as matérias que são de maior interesse dele e, por acaso, o governo não consegue articular por conta dessa questão da fidelidade da base. A base é fiel a Arthur Lira hoje, não exatamente a Lula. Então, onde está a chave dessa fidelização? Está exatamente no aporte das emendas, que são os recursos que hoje estão sofrendo modificações exatamente por conta do STF ter alterado a forma como se distribui essas emendas, né, do orçamento secreto, e hoje de forma mais limitada. Então, essa queda de braço entre o Lira e o Lula está exatamente em quem vai poder ditar mais a destinação dessas emendas.
ficou claro que dentro da articulação do governo, a mera disposição de ministérios para, por exemplo, a União Brasil hoje detendo de 3 ministérios dentro do governo, ele não é suficiente. As emendas possuem um efeito muito mais positivo em termos de agregação dessa base do que a entrega dos ministérios. Então, o ponto-chave de saber quem vai conseguir, nessa queda de braço, manter poder, se Lira ou Lula, está em saber quem vai conseguir manter essa distribuição das emendas, sendo a liderança em cima dessas emendas. O Arthur Lira, ao que parece, ele quer ter poder em cima dessa destinação das emendas, como ele tinha junto ao governo Bolsonaro. Então, ele vai pressionar o governo, como ficou claro na semana passada com a questão da medida provisória da reestruturação dos ministérios, exatamente para forçar esse tipo de negociação. Então, você avalia que no momento as emendas parlamentares, essa autonomia da própria Câmara dos Deputados em torno das emendas de relator, né, é o ponto-chave que vai definir se o Congresso vai dar mais apoio para as matérias do Lula ou não nisso tudo? Exatamente. O ponto-chave é esse. Como o Congresso tinha grande autonomia em cima dessas emendas até ano passado, e com a virada do ano, essas emendas elas deixaram de ter um protagonismo como se tinha anteriormente, e o Congresso ele não necessariamente possui um perfil de centro-esquerda como o governo Lula possui. Então, a questão da agenda ela vai estar muito mais centralizada nesses termos de troca. O governo vai priorizar as emendas para conseguir fidelizar a base, já que ela não possui um perfil compatível, né, ali com o perfil de centro-esquerda do governo. Então, é o preço que o centro, o centrão, por assim dizer, aquela base que é fidelizada ao Arthur Lira, está colocando como preço. E isso tem ficado claro nas votações. À medida que o Centrão ele pressiona, ao mesmo tempo em que o governo consegue fazer a liberação das emendas e das indicações dos cargos de segundo escalão, as votações têm sido claramente favoráveis ao governo. Então, o que é que está sendo colocado? Exatamente a centralidade das emendas. Se ano passado elas eram de maior importância dentro da articulação do governo, no caso de Jair Bolsonaro, hoje eles estão querendo retomar essa centralidade das emendas, pressionando o governo, mostrando que a mera distribuição dos ministérios não é suficiente para fidelizar a base. Agora, Arthur, uma coisa que é interessante aqui, a gente tem visto que o Lula tem confiado bastante, primeiro no Senado, para tentar tocar os seus projetos aí internamente. A gente até acompanhou a questão da MP dos ministérios, que não teve muito entrave aí na votação do Senado, foi muito tranquila, né? E também no STF. Há uma grande confiança do próprio governo com relação à atuação do STF. E a gente acompanhou um fato até um pouco inusitado, né, que é tipo, logo depois dessa articulação, da tentativa do governo articular com relação à MP dos ministérios, ressuscitou no STF a ação contra o Arthur Lira. O que é que o governo precisa fazer, de fato, especialmente o Lula nesse momento, para tentar flexibilizar os ânimos, trazer um pouco mais de leveza para essa relação entre o Lira e o executivo e fazer com que tenha mais fluidez, já que ele segue aí atuando e eu não vejo, na minha avaliação, não sei qual é a sua, né, se essa ação do STF foi positiva para a própria relação entre o executivo e a Câmara dos Deputados. Assim, em certa medida, eu acho que a ação do STF ela acabou travando o ímpeto, né, do Arthur Lira e do Centrão de pressionar o governo do modo como estava sendo feito, né? Porque caso caducasse a medida provisória 1154, simplesmente o governo Lula voltaria às determinações, né, de estruturação ministerial que se tinha com o governo Bolsonaro. Então, eu acho que do ponto de vista do jogo político, ficou claro que o STF é hoje uma variável que pode jogar com o governo, tá? Mas do ponto de vista disso ser efetivamente um elemento de arrefecimento dos ânimos, eu acredito que o Arthur Lira ele tem o poder tanto de pressionar o governo colocando as questões de não interesse do governo, mas ao mesmo tempo o Senado consegue, né, pode ser um fator de paragem, de frear, né, esse ímpeto de pressão que o Centrão, o Arthur Lira tem feito na Câmara dos Deputados. O problema nesse conjunto de questões,
a agenda do governo pode ficar paralisada por um bom tempo. Então, o que está sendo feito? Arthur Lira está colocando as questões, cargo e emenda. O governo vai conseguir articular esses dois elementos? Aparentemente, o STF conseguiu, com o efeito da decisão, fazer com que essa pressão exercida pelo Arthur Lira ela fosse freada a princípio. Né? A questão é saber se o Lira ele vai se contentar com essa medida ou até que ponto ele pode acabar realizando a paralisação total das agendas do governo na Câmara dos Deputados. Arthur, mais um ponto aqui que eu quero levantar para vocês. Eu tenho acompanhado aqui, inclusive o deputado Ivan Valente divulgou um vídeo nas suas redes sociais bem satisfeito com relação à atuação do Arthur Lira, que ele considera uma atuação negativa, uma ofensiva do Centrão contra o presidente Lula. Ele divulgou um vídeo, inclusive a gente conversou com ele mais cedo para ele participar aqui para conversar com a gente. Possivelmente essa semana ele deve vir também para falar com a gente sobre isso. Mas quais são, na prática, assim, avaliando para quem está assistindo aqui de fora, sociedade, nós, contribuintes, que precisamos saber o que, de fato, esse embate entre o Lula e o Lira, quase um trava-língua, quase não consigo falar aqui, o que, de fato, esse embate gera de risco para o governo? Então, como eu falei, para quem está de fora, né, realmente ver o embate Lula-Lira, o governo vai ter grandes entraves, que é impossível realizar articulação. Não, na verdade, o que está sendo colocado é que o Lira está botando qual é o preço do jogo político para que o governo consiga, de fato, destravar sua agenda, consiga ter um ambiente de maior articulação, mais tranquilo para a efetividade do governo até o final de 2026. Então, apesar de parecer dificultoso esse cenário, eu acredito que o Arthur Lira, se ele tiver a finalização do governo de que tanto o desentrave das emendas quanto da designação de cargos em segundo escalão vão ser de fato efetivados, isso pode de fato fazer com que o ambiente político ele seja menos quente do ponto de vista do jogo, como está sendo visto hoje. Então, eu acho que é positiva a reunião que é feita hoje entre Lula e Lira, porque Lula, à medida que tinha priorizado a agenda internacional agora no início do governo, o governo não conseguiu se concentrar numa agenda legislativa que fosse, de fato, mais incisiva e que conseguisse fidelizar a base. Então, eu acredito que os próximos meses, pode ficar claro depois do recesso parlamentar, que ocorre mês que vem, o governo talvez consiga se reestruturar nesse aspecto e, a depender do jogo que seja feito hoje, dos acordos que sejam definidos, isso não necessariamente seja um problema daqui para frente entre a relação o governo federal e a Câmara dos Deputados. Foi de fato, Arthur, nesse momento que a gente tem visto na verdade, o fim da lua de mel entre o Executivo e a Câmara dos Deputados, né? Já que no começo teve toda uma euforia aí, já da eleição do presidente, e uma expectativa por parte da esquerda, principalmente, embora a direita já desse vários sinais de que o jogo ia ser um pouco mais difícil e que o Brasil, de fato, ia começar a ser um país parlamentarista e não presidencialista, né? Como a gente tinha acompanhado, mas a gente viu que essa lua de mel durou muito pouco e a Câmara logo já deu os indícios de que ela ia atuar e que ia ser um pouco mais firme do que o próprio governo esperava. Sim, há uma dissonância entre o perfil do parlamento e o perfil do governo. A gente vê o perfil do parlamento, ele é muito mais focado num espectro ideológico de centro-direita, de direita, de fato, do que o governo, claramente, é centro-esquerda. Então, essa dissonância, o que se esperava com a PEC da transição é de que os acordos que foram definidos lá atrás pudessem ser melhor geridos agora no início do governo, que não foi feito, né? Principalmente pela agenda internacional do Lula e também por uma falta de estruturação da equipe do governo e conseguir destravar todos esses acordos de emendas, de cargos que tinham sido definidos lá atrás. Então, nesse momento em que as medidas provisórias têm um tempo de 120 dias, né, de vigência, eles acabaram se tornando um instrumento de pressão por parte do Centrão em tentar definir qual vai ser o preço daqui para frente para sua fidelidade ao governo.
Isso, né? Arthur, muitíssimo obrigada por sua participação aqui no Meio Dia em Brasília. Obrigada por comentar para a gente essa reunião que aconteceu agora há pouco entre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o presidente também, Luiz Inácio Lula da Silva. Reunião marcada aí de última hora, não estava prevista tanto na agenda do Lira quanto na agenda do Lula. E isso mostra que há uma urgência do próprio governo em tentar acalmar os ânimos para aprovar outras medidas. A gente tem acompanhado algumas derrotas do governo na Câmara dos Deputados e também as matérias de grande importância para o próprio Executivo têm passado com muita dificuldade. O governo não tem conseguido fazer uma articulação tranquila na Câmara, tudo tem passado aí pelo próprio Arthur Lira, que também tem sido criticado, pressionado de um lado pelo Executivo, do outro o Executivo acusa o Arthur Lira de tentar travar algumas pautas, então é uma grande queda de braço entre os dois, parece aquelas brincadeiras quando a gente é criança, que um fica do lado, outro do outro, um tentando puxar para o seu lado, outro para o outro. O Arthur Lira tem feito declarações aí um tanto quanto polêmicas no que se respeita ao próprio presidente, tentando amenizar, mas obviamente, hora ou outra, ele solta alguma declaração que a gente nitidamente percebe que há um tom aí de crítica ao governo, articulação, e também a gente tem visto próprios aliados do presidente Lula criticando o Centrão, o Arthur Lira. Então, assim, é uma grande queda de braço que a gente tem acompanhado e pode ter impacto no andamento, nas matérias importantes para o governo. Arthur, obrigada pela sua participação no Meio Dia em Brasília. Eu te espero em outra oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, tchau, tchau.